vítima de politrauma. E aí, às vezes, o cara só tem uma fratura de fêmur exposta. Isso é um politrauma? Quem se arrisca a definir um politrauma? Mais de dois. Não é só mais de dois. Nós temos mais de 2 sistemas acometidos por lesões graves. Ou seja, um doente que ao mesmo tempo que ele tem um traumatismo crânioencefálico, ele tem uma fratura de fêmur. Ou o cara que tem uma fratura de fêmur, por exemplo, e um trauma de tórax. Tá? Então, é um doente que tem um TRM e ao mesmo tempo tem uma fratura de bacia. Ok? Então, nós temos lesões graves em sistemas diferentes, pelo menos 2 sistemas. Isso é que se compreende como politrauma. Todo o resto é o doente vítima de trauma. E aqui nós nos colocamos a atender o politrauma e vamos sistematizar esse atendimento, porque, volto a repetir, quando a gente sistematiza, a nossa tendência é de errar menos. E errar menos no doente grave significa atender melhor, melhorar a sobrevida, de acordo com o protocolo, o mnemônio que todos vocês conhecem da avaliação primária, que é o qual? É o ABCDE ou o XABCDE, ok? Podemos utilizar essas 2 formas, beleza? Então, começando a avaliar, a abordar o doente vítima de politrauma, a gente vai fazer o controle do cenário. O controle do cenário aqui é um pouco diferente. Por quê? Porque para atender o politrauma, eu preciso de coisas diferentes do que para atender um doente, por exemplo, um doente grave em insuficiência respiratória ou em parada cardiorrespiratória. O que eu preciso para atender um doente vítima de politrauma? O que um doente vítima de politrauma precisa muito? Sangue. Não precisa de sangue. Então eu preciso de um banco de sangue, um laboratório, um banco de sangue, o quê? Que funcionem de forma adequada. O que um doente vítima de politrauma, para os seus múltiplos diagnósticos, precisa também? Por exemplo, lá no doente em PCR, eu preciso de uma radiografia de tórax? Não. Eu preciso de radiografia de bacia? O eco pode me ajudar? Pode. Mas esse doente, ele ainda está o quê? Vivo, né? Então, as imagens, desde que tenha estabilidade hemodinâmica, respiratória, eu posso fazer uso delas, não é isso? E quais são as possibilidades, ou qual é a grande ferramenta que nós utilizamos hoje para avaliar o doente politraumatizado na emergência, sem ter que removê-lo? O POCUS. Na verdade, a gente chama de FAST ou IFAST, que é um protocolo do POCUS específico para o doente vítima de trauma. Então, quando eu chego lá no hospital, e esse hospital é referência em trauma, como por exemplo o Hospital São José do Havaí, eu preciso saber se o banco de sangue funciona, se a radiologia funciona, e obviamente, mais do que isso, eu preciso saber se o meu carrinho de parada tem tudo aquilo que eu preciso também, por exemplo, para manipular a via aérea e para fazer acesso venoso, acesso intraósseo, e mais do que isso, material para drenagem pleural, vários gelcos, drogas, obviamente, ok? Então, muda um pouco a abordagem desse tipo de doente naquilo que tange, porra, o que eu tenho que saber antes desse, o que eu tenho que checar antes desse cara chegar? Não é só o carrinho de parada e o desfibrilador. Veja que tem muito mais coisas, porque eu tenho muito mais o quê? Diagnósticos. Lá no ABCDE, em cada letra daquela, eu tenho um diagnóstico e um tratamento. Outro diagnóstico, um outro tratamento. E assim sucessivamente. Por isso que eu entendo que o atendimento ao doente politraumatizado, é por isso que eu deixo esse conteúdo da M2, ele é mais o quê? Eu acho ele mais difícil, eu acho ele um pouco mais complexo. Tá? Mas a gente vai tentar destrinchar todas as letras ali do ABCDE, aquilo que é mais importante, aquilo que aparece mais, e a melhor forma de tratar. Porque aqui eu preciso fazer o diagnóstico, na maioria das vezes o diagnóstico clínico, o doente vai estar instável, e preciso instituir rapidamente um tratamento. Ok?
Então, só para a gente deixar aqui, controle do cenário significa equipamentos de proteção individual, notificação de tomógrafo ou radiologia, laboratório e banco de sangue, checagem do material voltado para o manejo das vias aéreas básico e avançado, material para venóclise e fluidos aquecidos, além de monitorização imediata acessível. Tá? Fluidos aquecidos, lembre-se disso, tá? Principalmente no doente com choque hemorrágico. Lembre-se que um dos componentes de manutenção da temperatura central é o sangue. E quando eu perco sangue, eu acabo perdendo o quê? Temperatura. Okay? E aí eu entro no loop de cascata de coagulopatia. E a hipotermia é um desses componentes. Por isso que os surtos precisam ser aquecidos. E toda sala de emergência que se presta a atender trauma precisa ter o quê? Um fogão, você liga o fogão, bota lá um micro-ondas. Agora que tá tendo aquela estufazinha. Só no Unimed. Não, Macaé. Macaé, Unimed Macaé. Não. E que estufa, mano? Tem uma estufazinha. Que estufa é essa? Vou tirar uma foto e te mandar. Deve ser uma fralda, não? Tem, Marcinho. Vou te mandar a foto depois. Não, manda não. Vou. Deixa eu. No meu micro-ondas. Só tira o negócio de aquele negocinho de alumínio. Vai pá, pipocar tudo, tá? Depois que eu faço o controle do cenário, e entendo que esse controle do cenário precisa ser antes do doente chegar. Ou essa sala do ar-condicionado não funciona? Tá muito quente desse jeito. Pô, puta que me pariu. Não existe isso. É porque abaixaram a fala. Quem abaixou isso aí? Pô, calor da porra. Não. Isso. Não, isso aqui é bom Jesus, porra. Tá doido? Uma vez eu coloquei uma questão na prova que o mendigo estava em situação de... Mendigo não, né? Pessoa em situação de rua sofreu uma PCR. Aí estava um eletro lá do tamanho do mundo com um Supra. Aí estava lá, letra A, infarto. Letra B, TEP. Letra C, qualquer porra. Letra D, hipotermia. Marcaram hipotermia. Ali no meio de hipotermia e bom Jesus. Então faz parte da avaliação da abordagem inicial ao politrauma, a avaliação primária. Vocês estão muito espertos aqui na frente, está me irritando isso. Ou vocês param para ver o negócio ou eu vou me irritar. Para de balinha, para de papel, para dessa porra. Faz parte da abordagem inicial a avaliação primária e reanimação. Só que antes da avaliação... a estufa, me dá aí pra ver, você não vai sossegar, né? Não, porque como foi. Excelente. Faz parte da abordagem inicial do doente politraumatizado a avaliação primária e a reanimação. Só que o doente, qualquer doente que chegue para você, o que adentre o pronto-socorro, a UTI, depois que você controla o cenário, qual é o próximo passo? A VDI. Porque você precisa saber se esse cara está o quê? Se ele está vivo. A VDI serve para saber se o cara está vivo. Porque o doente vítima de trauma, politraumatizado, ele também chega morto. Ele também para. Então ele serve para isso. Então, antes da gente começar o ABCDE, eu vou ouvir aquilo que quem resgatou na rua tem a me dizer. E aí, gente, aí vocês precisam entender e ter a humildade de aceitar a informação da equipe multidisciplinar. Porque nem sempre, como aqui em Bom Jesus, por exemplo, o corpo de bombeiro, ele tem um médico tripulante. Então você, médico do pronto-socorro, recém-formado, precisa ter humildade de aceitar o relato do cara, que inclusive são relatos muito melhores do que os de vocês seriam, tá? Então prestem atenção. Enquanto você vai vendo se o doente está vivo, fazendo a VDI, você vai prestando atenção naquilo que o socorrista vai lhe dizer, principalmente em relação a quê? Cinética do trauma. Porque o politrauma, aquele cara que tem lesões graves em mais de 2 sistemas, ele foi vítima de um trauma de quê?
trauma de alta cinética. Então, paciente estava no carro, sofreu uma colisão com uma carreta, ou sofreu um capotamento e foi achado a 15 metros do carro. Isso é um trauma de quê? De alta energia, de alta cinética. Outro relato importante é sobre sangue. Ó, tinha uma poça de sangue. Ou sobre capacete. Ó, o capacete estava a 20 metros. Então, esse tipo de informação é importante, tanto quanto as lesões as quais esse profissional diagnosticou. Na maioria das vezes, algumas lesões, ele não vai ter a possibilidade de fazer um diagnóstico mais preciso. Mas, por exemplo, as fraturas expostas, as lesões ósseas articulares, a avaliação do nível de consciência e até da classificação de um traumatismo crânioencefálico. Isso tudo, esse profissional não médico vai ter possibilidade de falar e vai, inclusive, adiantar o quê? O seu trabalho no momento que você for fazer o exame físico, né? Mais direcionado. Ok? Então, eu ouço aquilo que quem me traz o doente reporta e, em seguida, ou em concomitância, avalio a responsividade através do A, V, D, I. Se o doente está inconsciente, ele vai para qual protocolo? De PCR, não é isso? Se o cara está inconsciente, eu faço o quê? Chamo quem? Chamo ajuda e depois checo o pulso. Ok? Aí, às vezes, gente, o que acontece? O doente tem o quê? Tem pulso. Mas ele está com Glasgow o quê? 3. Não é isso? Não falando em Glasgow modificado, não. Falando em Glasgow normal, tá? O Glasgow que eu aprendi. Não é o Glasgow do Sanar Med, não. Do negócio que vocês aprendem, não. Modificado, não. Você está lá com o Glasgow 3, não está? Você faz o quê? Vai para a letra A. E aí vai manter a patência das vias aéreas. Ok? Beleza? E se não tiver pulso? Aí você começa a compressão, seguida de ventilação e o protocolo de PCR, avaliação de ritmo, pererê, aquela coisa toda. Tem alguns diagnósticos lá nos 5Hs e 5Ts relacionados ao trauma? Tem ou não, gente? Tem, não tem? Hipovolemia é possível no trauma? No choque hemorrágico? Pneumotórax é possível? Sim. Tamponamento é possível? Sim. Mas o que é possível? Hipóxia é possível? É. Intoxicação. Não, calma, não. Já tá bom, já. Esses diagnósticos, eles estão no escopo do trauma e podem levar o doente a parada cardiorrespiratória. Mas, vamos dizer que o nosso doente ele está o quê? Consciente. Estando consciente, nós vamos para o ABCDE, ok? O trauma. A primeira letra da avaliação primária é o quê? A. Manutenção de vias aéreas e proteção da coluna cervical. Ou seja, todo doente vítima de politrauma precisa ter a sua coluna cervical o quê? Estabilizada. Ah, mas a ambulância do não sei da onde trouxe o doente que estava capotado sem colar cervical. Qual a primeira medida que você tem que tomar quando ele chega no pronto-socorro? Colocar a porra do colar cervical. Ok? Ah, mas já chegou sem. Não é porque o erro, ou o equívoco, ou a inabilidade, ou a inexperiência, ou o leigo que trouxe sem, que você vai permanecer sem porque você considera que a lesão medular já está instalada. Nem sempre essa lesão está instalada e quanto mais cedo você consegue estabilizar a coluna, você pode reduzir a possibilidade dessa lesão. Ok? Então, o doente chegou. Se já está com o colar cervical, ok. Se não está com o colar cervical, você coloca, institui o colar cervical e depois avalia a patência das vias aéreas. Como é que eu avalio a patência das vias aéreas? Através, quais são os sinais de obstrução de via aérea superior? São os mesmos que nós aprendemos lá no 7º período. Tá? Ronco, estridor e até silêncio.
Geralmente, esse doente ele vai estar com a sua via aérea obstruída por duas causas. Ou ele tem um traumatismo crânioencefálico onde há queda de língua, e aí a patência da via aérea foi embora, ou ele tem o quê? Corpo estranho ou sangue. A não ser que ele tenha uma lesão direta do quê? Da traqueia. Ou alguma lesão vascular cervical que possa fazer o quê? Compressão das vias aéreas. É por isso que é importante, se o doente já chega com colar cervical, quando eu faço a transição do A para o B, tirar o colar cervical e avaliar o quê? As estruturas cervicais. Tanto para avaliar a jugular, quanto para avaliar se há alterações como desvio de traqueia, enfisema subcutâneo ou turgência das jugulares. Ou até lesões mais bizarras, diretas mesmo, né? Como, por exemplo, um espeto enfiado na região lateral, uma facada, enfim, lesões bizarras, diretas na região cervical. Se eu tiver sinais de obstrução de vias aéreas superiores, e eu tiver, obviamente, corpo estranho ou secreções, o que eu vou fazer? Eu vou tentar retirar isso através de aspiração direta, laringoscopia com aspiração, ou até as manobras de desobstrução de vias aéreas, que são as manobras de elevação do mento e elevação de mandíbula. Tá? Essas manobras, elas servem para a gente avaliar, elas servem de fato quando o doente tem queda de língua, quando o doente tem corpo estranho ou secreções. O que vai ajudar realmente é a aspiração ou retirada direta com pinça hemostática. Ok? Ainda assim, persistindo a obstrução de via aérea, o que eu devo fazer? Se o doente tiver sinais de insuficiência respiratória. Intubação orotraqueal. Aqui, pessoal, nós não temos aquela possibilidade, igual tínhamos na PCR, de passar, por exemplo, uma máscara laríngea, a não ser que a via aérea seja difícil. Mas a nossa primeira escolha aqui, para a manutenção da permeabilidade da via aérea, é a intubação orotraqueal. Ok? Ok? Vejam que vocês estão manipulando cavidade oral, secreção. Tem que estar o quê? De luva, não é isso? Não, você está esperando, você está de luva, está com EPI, está com óculos, porque senão vai secreção no olho, vai secreção na mucosa oral. Ok? A via aérea definitiva através do tubo orotraqueal. Só que o doente politraumatizado, ele já deve ser considerado como via aérea o quê? Difícil. Por quê? Por quê, gente? Porque eu não posso, fazer a hiperextensão com alinhamento dos eixos. Então, se eu tiver que manipular de forma definitiva, eu vou ter que manipular com o colar. E aqui tem um instrumento que nos ajuda muito. Chama-se bugie. Tá? Lembre-se do bugie diante do atendimento ao doente com a região cervical imobilizada. Ok? Os passos da intubação são os mesmos. Inclusive, o conceito de sequência rápida de intubação, ele vem do trauma. E no trauma, especificamente, a sequência rápida de intubação é feita com etomidato e succinilcolina, succinilcolina. Tá? Então, essas duas drogas são as drogas que estão lá no ATLS e que ele dispõe como sequência rápida de intubação. Então, aqui eu vou ter que fazer os meus procedimentos. Checagem de material, monitorização, acesso, e aí pré-oxigenação. Ok? Consigo pré-oxigenar, avalio a possibilidade de via aérea. E se eu tenho dificuldade de realizar laringoscopia direta com intubação, eu posso e devo lançar mão, por exemplo, do bugie. Tá? Se eu não consigo laringoscopar, passar bugie e nem consigo ventilar, chego numa situação onde eu não intubo e nem ventilo, aí eu vou ter que lançar mão da via aérea cirúrgica.
a cricotireoidostomia. Ok? Mas isso só nas situações onde eu não ventilo, não entubo, ou aonde eu tenho o quê? Fratura de face grave, deslocamento de mandíbula, aonde eu vou laringoscopar e a mandíbula vai sair do lugar onde as estruturas anatômicas de via aérea estão o quê? Distorcidas. Tá? Então, nesses casos, aqui eu vou ter que fazer uma via aérea cirúrgica. Vou e faço a cricotireoidostomia. Ah, mas é simples assim? Não, gente, não é simples, mas também não é difícil. 2 ou 3 vezes que você vem fazendo, você consegue repetir. Até porque a membrana cricotireoideia, ela não tem o quê? Por que a gente não faz uma traqueostomia logo? Além de ser mais difícil, você tem outras estruturas que impedem. Isso aí. Eu tenho estruturas vasculares na região cervical, além da tireoide, que me impede de fazer a traqueostomia no local onde ela é descrita, né? Que é 2 dedos acima da fúrcula external. Então eu prefiro a cricotireoidostomia nas situações de urgência, primeiro porque a traqueostomia é um procedimento eletivo. Segundo, porque a membrana cricotireoidea não é o quê? Vascularizada, então a chance de ter um sangramento é muito pequena. E com 2 cortes, né, e uma pinça Kelly, você resolve a crico. Tá? Cânula 5,5, para quem tiver interesse. Tá? Cânula de traqueostomia, é para criança mesmo. Você não vai conseguir dar um volume muito alto, mas você consegue tirar o doente da urgência. Lehmann. Sempre temos a avaliação da dificuldade de via aérea através do Lehmann, mas melhor do que esse Lehmann aqui é o Lehmann modificado. O Lehmann modificado é o que não tem o quê? O Malapite. Vocês já conhecem esse score. Eu já expliquei a vocês a falta de sensibilidade dele, porque eu acho pouco factível, principalmente no doente vítima de politrauma. Então, o que vocês têm que ter na cabeça é o seguinte, O que vocês têm que ter na cabeça é o seguinte: todo politraumatizado é uma via aérea difícil. Sendo uma via aérea difícil, por que, gente, por que eu classifico uma via aérea em fácil e difícil? Só por causa da prova? Não, porque quando eu sei que uma coisa é difícil, eu me preparo melhor, né? Aí eu vou separar o quê? Eu vou ter um plano. O meu plano A é lá o plano da laringoscopia direta, sequência rápida de intubação. Não deu certo, qual é o meu plano B? É o buge. Vou usar o buge, mais ou menos a máscara laríngea. Se eu conseguir ventilar, eu posso usar a máscara laríngea. Se eu não conseguir ventilar, aí eu tenho que lançar a mão da via aérea o quê? Cirúrgica. Se eu dar uma laringoscópia, a laringoscopia não foi, buge não foi. Patentei a máscara, não foi. Tentei ventilar com máscara de ambu, não foi? É via aérea o quê? Cirúrgica. Qual é a nossa via aérea cirúrgica? Cricotireoidostomia. Então, em todos os passos, em todo momento onde eu estou avaliando o doente vítima de trauma, de politrauma, eu posso precisar voltar na via aérea, tá? Por que a via aérea é o primeiro a ser avaliado? A patência dela. Porque ela é o que pode matar o quê? Mais rápido. Hoje nós temos o X. O X, que é lá o sangramento ativo exposto, ele também pode matar o quê? Muito rápido, se for um vaso arterial ou se houver um vaso venoso que sangre por longo tempo. Então, se eu vejo, por exemplo, um sangramento ativo, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar estancar esse sangramento e, em concomitância, avaliar a possibilidade de hipóxia ali do ar. Tá? Mas o A vem primeiro, porque a via aérea mata muito rápido. E em qualquer outra letra lá da avaliação do trauma, eu posso precisar voltar e avaliar essa via aérea. Ok? Ok, gente? Então, vocês precisam entender que isso existe, que existe um Lehmann modificado, que ele está lá no livro do ATLS, que o ATLS diz que essa é a forma de avaliar a dificuldade de uma via aérea, mas vocês já entenderam que politraumatizado é igual a via aérea difícil. E
alguma coisa errada com esse ar-condicionado no sentido de que a gente não está conseguindo configurar ele Teve direito. um dia que não estava funcionando, não. Porque não é possível. A gente fez prova sem ar-condicionado. Mas não, ele foi até bom, mas o negócio. Ele demora a esfriar o negócio. Não, ele não está esfriando em lugar nenhum. Até aqui. Tá no ventilador. Pode ser, vai ser. Agora eu vou ter o tá no ventilar. Peraí que agora eu vou. Frio. Frio, não é isso? Aí agora tá gelado. Agora só se fuder agora. Marcos, eu vou deixar com você aqui, porque aí você fica muito frio, você resolve, tá? Nós falamos do curso de medicina, distribuição de carne, pela preocupação de realização do teste de progresso, marcado com a pontuação maior ou igual a 3 é considerado como viés difícil, mas a gente empiricamente já sabe que politrauma é igual a viés difícil, então eu tenho que me preparar para tal. E aqui mais uma vez, a forma de abordar essa via aérea difícil. Primeira coisa, pré-oxigenar mais ou menos a cânula orofaringeia se você precisar desobstruir a via aérea, se houver queda de língua. Se você consegue oxigenar esse doente, quando a gente fala em oxigenar, pessoal, é oxigenar através do quê? Da ventilação ou de uma interface de O2. Se eu consigo fazer isso, eu posso fazer o quê? Uma via aérea definitiva. Não necessariamente. Se eu consigo oxigenar o paciente, então isso aqui tem sentido. Se eu consigo oxigenar o doente, ótimo, consigo ventilar. E aí eu vou avaliar a anatomia, bobeira isso, e vou avaliar a dificuldade ou não da intubação. Ok. Tudo certo, eu realizo a intubação via sequência rápida. Caso eu não consiga intubar o doente, mas consiga ventilar, eu posso usar as medidas auxiliares, como buge ou máscara laríngea. Tubularíngea vocês não vão encontrar, porque ele custa R$ 1.800, tá? Se eu não conseguir ventilar o doente, tampouco conseguir laringoscopar, aí eu parto para a via aérea cirúrgica definitiva, tá? Agora, eu posso me antecipar em algumas situações. Se eu tiver insegurança em relação a essa via aérea que é mais difícil, nunca intubei o cara com colar cervical, e tem lá no hospital alguém que é um pouco mais experiente no CTI, ou tem alguém no centro cirúrgico, não é uma vergonha que eu chame essa pessoa, tá? Às vezes a pessoa não vai, ou às vezes ela vai de má vontade, ou às vezes ela vai humilhar você, não tem problema, a vida é assim. O importante é que o doente o quê? Seja o quê? Assistido, né? Seja assistido. Mas vocês só vão aprender assim. Pô, você está do meu lado aqui, deixa eu tentar primeiro. Se eu não conseguir, você vai, pode ser? Pô, pode ser. Aí você vai tendo curva de aprendizado. Passamos do A para o B. Lembre-se, no A pode ser que eu precise o quê? Já entubar o doente. Beleza? Se eu entubei, o doente vai estar já o quê? Sentado, né? Então isso vai dificultar algumas avaliações posteriores, principalmente lá no sistema nervoso central. Então eu saí do A para o B. O B significa o quê? Breathing, de respiração. Ou seja, ventilação e respiração, que vai se traduzir, obviamente, em oxigenação. Então vamos lá. Como eu já falei, quando eu faço a transição do A para o B, eu tenho que tirar o quê? O colar cervical. Porque o pescoço ele me dá 2 diagnósticos. Quais são? Tamponamento cardíaco, se eu tenho uma jugular, se eu tenho urgência jugular, e pneumotórax, se eu também tenho o quê? Urgência jugular. Não. O pescoço me dá esses 2 diagnósticos, especificamente. Tá? Além disso, eu vou avaliar o quê? Se a traqueia está centrada ou não. Eu vou avaliar hematomas, edemas cervicais, que podem fazer compressão de via aérea e podem sugerir lesões de vasos cervicais.
E além disso, pessoal, no pescoço, eu vejo lesão direta da via aérea alta, da traqueia, através do enfisema subcutâneo. Não é comum que o enfisema subcutâneo do pneumotórax, num primeiro momento, ele vá até a região cervical. Toda vez que eu tenho enfisema especificamente no pescoço, eu tenho que ter dúvida se tem lesão direta da traqueia. Principalmente se esse enfisema, além do pescoço, estiver muito concentrado na face. Tá? Mas aí eu preciso que o quê? Que a história cinética desse doente me leve até isso. Tá? Geralmente, quando o enfisema é daqui, do pulmão, ele não vai ter uma repercussão tão grande no primeiro momento no pescoço e na face. Ok? E aí, vamos lá. Tirei o colar cervical, viu? Eu falei com vocês, agora eu vou para o tórax. O que eu vou avaliar primeiro no tórax? Primeiro eu tenho que ver se tem alguma lesão bizarra. O que é uma lesão bizarra? Alguma lesão penetrante. Por exemplo, doente que tomou vítima de projetil de arma de fogo, tomou um tiro de fuzil no peito. Ele vai ter provavelmente o quê? Um pneumotórax aberto, uma ferida o quê? Aspirativa. Qual o tratamento dessa ferida aspirativa? Curativo em 3 pontas com drenagem pleural. Ok? Se eu não tenho nenhuma lesão bizarra, como uma ferida aspirativa, ou o retalho costal, o retalho do gradil costal, que a gente chama de quê? Tórax instável. O que é tórax instável, pessoal? É quando eu tenho fraturas consecutivas de arcos costais em mais de 2 pontos, em mais de 2 segmentos. E aí nós temos um gradil costal, nós temos um retalho costal, não tem, né? Tem levado, só estou levando. Aqui, ó. Não tem problema não. Tá. Imagine que você tem fraturas consecutivas de arcos costais em mais de 2 pontos. E aí quando você inspira, o que o gradil costal faz? Ele expande. Só que como esse segmento ele está independente do arcabouço torácico, ele vai fazer o quê? Ele não vai expandir. Ele vai o quê? Retrair. E aí eu tenho a chamada respiração paradoxal. Ok? Então é isso. O tórax instável é isso. Múltiplas fraturas consecutivas em mais de 2 pontos em arcos costais consecutivos, que vai gerar um retalho costal, cujo movimento vai ser independente do movimento ventilatório normal. Ok? E isso causa muito o quê? Dor. E aí, quando eu tenho dor, eu não consigo fazer o quê? Expansão torácica adequada. E aí é que vem a morte. Porque vem pneumonia, vem infecção, vem último. Tá? Nesse caso, morre de infecção. Isso tem que fazer. Qual o tratamento do tórax instável? É drenagem torácica? Não. O tratamento inicial do cara da emergência é analgesia e suporte ventilatório, que pode ser com oxigenoterapia ou ventilação não invasiva. Tá? Mas eu preciso fazer analgesia, incluindo bloqueio do neuroeixo com analgesia o quê? Peridural. Hoje é mandatório que além da analgesia sistêmica, a analgesia sistêmica vai ser com opioide. O opioide vai deixar o cara com sono. O cara com sono não respira. Então eu preciso dar analgesia sistêmica com opioide, mas eu preciso diminuir esse opioide com analgesia o quê? Peridural. Tá? Então, peridural, sistêmico, suporte ventilatório, o cara sobrevive até fixar os arcos costais, que é o cirurgião fixado. Aqui é o Fábio, lá é o Guilherme. Fábio Guilherme. Ok? Depois disso, eu vou ver o quê? A simetria do tórax. Eu olho para o tórax e vejo o quê? Se ele está simétrico. A simetria me diz o quê? Me dá qual diagnóstico? Se eu tenho um tórax assimétrico, mais expandido do que o outro,
pneumotórax, né, gente? Porque o ar saiu da onde? Do parênquima pulmonar e está na cavidade o quê? Pleural. Por isso que o tórax ele se expande. Ok? E aí, se eu tenho uma turgência da jugular com o tórax expandido, assimétrico, e um cara hipotenso, por exemplo, qual o diagnóstico que eu posso ter? Hipertensivo. O pneumotórax hipertensivo, ele leva um choque obstrutivo que leva a hipotensão, tá? Ok? O pneumotórax não hipertensivo, ele não leva ao choque. Entende a diferença? Tórax hipertensivo não é hipertensivo. Qual o pneumotórax hipertensivo? O hipertensivo é aquele que vai levar ao choque. Qual o tratamento inicial? Torque-centese de ar livre, descompressão. Como é que a gente faz essa descompressão? Aonde que a gente faz? Espaço intercostal, sabendo tudo. Mas é óbvio que só essa assimetria, ela não me dá um diagnóstico de pneumotórax. Ela sugere. Junto com a turgência da jugular, talvez sugira muito mais. Mas eu tenho que fazer uma manobra, não tem? Que é a manobra de percussão. Essa manobra de percussão, quando se trata de ar na cavidade pleural, vai estar como? Hipertimpânica. Se tiver líquido, vai estar maciço. E aí eu vou ter um outro diagnóstico, que é o de hemotórax. Mas aí a causa de choque vai ser outro. Não vai ser mais um choque obstrutivo, e sim um choque hipovolêmico. E aí a jugular vai estar túrgida ou vai estar murcha? Quando eu tenho uma porra de um choque hipovolêmico, as pressões de enchimento, elas estão como? Baixa. O coração direito está trabalhando como? Seco. Não é isso? Está trabalhando seco. Então você está trabalhando seco, não tem como ter o quê? Turgência da jugular. Vai estar murcha. A pressão venosa central desse doente vai estar como? Baixa. Tudo é fisiologia. Tudo tem um porquê. Tá? Qual o tratamento de um hemotórax? É drenagem. Não dá para você achar que vai botar um gel com 18 lá e vai drenar sangue, né? Hemotórax. Se drena 1.500 ml na primeira hora, ele é hemotórax o quê? Maciço. Esse hemotórax que você botou lá o dreno, saiu 1.500 ml na primeira hora ou imediatamente, qual a terapêutica que vem logo depois para ele? Terapêutica de urgência. Toracotomia. Nós usamos sempre, né? Toracotomia. É obrigatoriamente tem que fazer toracotomia porque tem um vaso que está sangrando aberto. Você precisa fazer uma hemostasia local e rápida. Ah, mas eu vou fazer? Não, não é você que vai fazer isso. Mas você tem a indicação. Ou se eu tenho mais de 200 ml por hora nas primeiras 2 horas de colocação do dreno. 1.500 ml na hora, 200 ml por hora nas próximas 2 horas depois da colocação do dreno. Ok? São as duas indicações de toracotomia. Ausculta. Vai estar como? Reduzida, abolida, no hemotórax ou no pneumotórax? Bem reduzida ou abolida, a depender da extensão dos dois, não é isso? Geralmente vai estar abolida. Ok? No B, isso é didático. Eu tenho que passar dessa forma didática. É óbvio que se lá no A eu precisei entubar o doente, ele vai estar completamente o quê? Monitorizado. Vai estar lá com o oxímetro de pulso, já vai estar com o eletrocardiograma, com a pressão não invasiva, mas digamos que eu não preciso entubar o doente. É no B que eu começo as primeiras monitorizações desse paciente com a oximetria de pulso. Tá? E aí eu pergunto a vocês, pessoal, eu pedi algum exame laboratorial até o momento? Não. Pedi gasometria aqui? Os diagnósticos, por enquanto, eles são o quê? Clínicos. É por isso que eu não posso chegar na prova e dizer, por exemplo, que eu vou fazer uma radiografia de tórax com pneumotórax. Não posso. Tá? O meu pneumotórax aqui no trauma,
o diagnóstico dele é clínico. Porque ele precisa de tratamento do quê? Imediato. Ah, Márcio, mas e o ultrassom? Rapaz, o ultrassom está do seu lado. Se você souber usar, você dá todos os diagnósticos do trauma. Pneumotórax, tamponamento, hemotórax. Ok? Dá todos. Mas aí eu tenho que saber usar. Ok, então, digamos que o meu doente tem um pneumotórax, ou um hemotórax, ou uma ferida aspirativa, né? Nesse momento é o momento que eu vou o quê? Tratar isso tudo, eu vou resolver. E lembrem-se, eu não posso passar de uma letra para outra sem ter resolvido o problema o quê? Anterior. Eu não posso, Débora, sair do A para o B se eu ainda não conseguir resolver o problema da potência das vias aéreas. Tampouco eu posso sair do B para o C sem ter resolvido o manejo da ventilação, sem que esse doente esteja o quê? Sendo bem oxigenado, sem que ele tenha a expansibilidade adequada, sem que a saturação tenha melhorado, sem que os sinais de insuficiência respiratória tenham sido o quê? Resolvidos. Tá? Beleza? Então, esses são os procedimentos que eu vou fazer na letra B. Diagnósticos e procedimentos relacionados à letra B. Ok? E daí, resolvido o B, eu passo para o... Todas as letras elas vão estar com esse organograma da viera definitivo. Tá? Porque, digamos que o doente tem um pneumotórax, eu dei o diagnóstico do pneumotórax, a viera dele está patente, tratei lá o pneumotórax. Não foi o suficiente para que os sinais de insuficiência respiratória tenham sido resolvidos. Eu vou ter que lançar a mão o quê? De uma via aérea definitiva. Mas aí eu não vou entubá-lo por quê? Por obstrução de vias aéreas. Eu vou entubá-lo por insuficiência respiratória. Descobri o tórax. Não foi o suficiente. O cara está lá ainda, com frequência respiratória de 28, saturando 85. O dreno está bem posicionado. O toraxentésimo foi adequado, mas ainda assim não resolveu. Volto lá e faço a via aérea o quê? Definitivo. Aí eu vou partir para a intubação traqueal em sequência. Quais são as drogas? Você vai cobrar dose? Pode ser que eu cobre. Já vou cobrar dose. Tem um monte de coisa para cobrar, né? É verdade, né? Mas vocês precisam saber essas doses, gente, porque vocês têm que viver a vida. E é 1 e 2. Né? Ó, etomidato de 0,2 a 0,6. Succinil de 1 a 2. Pronto, não é difícil isso. Porque também tem muita coisa para estudar. Eu também tenho. Letra C, pessoal. Pessoal, letra C. Circulação com controle da hemorragia. A letra C é onde eu vou avaliar o quê? A hemodinâmica e a perfusão do paciente. Essa letra é uma das letras mais importantes, porque a principal causa de choque no trauma é o choque hipovolêmico hemorrágico, porque existe o choque hipovolêmico não hemorrágico. Ok? Então, na hora de escrever lá na provinha, eu tenho que escrever como? Hipovolêmico hemorrágico. Se escrever só hipovolêmico, eu vou tirar aquele 0,25, que faz falta lá depois, não faz? 0,25. Então, escreva o quê? Como eu estou falando. Por quê? Porque eu estou o quê? Falando como é para fazer. Então, choque hipovolêmico hemorrágico. Eu tenho que provar que o doente vítima de politrauma não tem um choque hemorrágico. 80% dos choques que esses caras desenvolvem é por perda sanguínea. Então, eu preciso avaliar o estado hemodinâmico e preciso avaliar a perfusão. Muitas vezes eu não consigo olhar para o doente, no exame clínico, e dizer o quê? De onde ele está sangrando. Mas eu posso identificar os sinais de hipoperfusão tecidual e entender, porra, esse cara está sangrando, só não sei de onde é. Como é que eu começo a fazer essa avaliação? Através da perfusão, sinais clínicos de perfusão. PERD, tempo de enchimento capilar periférico. Se eu tenho um tempo de enchimento capilar periférico mais de 3 ou 4 segundos, é um tempo de enchimento capilar o quê? Reduzido, é um sinal de hipoperfusão. Se a pele do meu doente é uma pele fria e pegajosa, é porque provavelmente o doente tem choque, é o sinal de hipoperfusão tecidual.
Se a coloração da pele já está entrando lá naquela coloração pletórica ou cianótica, pô, meu irmão, é porque o doente está muito em choque. Ele está hipoperfundido há tempos. A mitocôndria dele, ó, já está indo para o espaço, o saco. Então, eu vou avaliar cor, temperatura da pele, tempo de enchimento capilar. É isso que vai me dizer se o doente tem sinais de hipoperfusão tecidual ou não. Eu não falei de lactato, eu não falei de saturação venosa central, não falei de porra nenhuma disso. Eu falei de um diagnóstico clínico e fácil de ser avaliado. Depois que eu vejo coloração, temperatura, tempo de enchimento capilar, eu vou ver a qualidade e frequência do pulso periférico. Meus amigos, se eu sinto um pulso forte, cheio, é sinal de que a minha frequência cardíaca, a minha pressão arterial ainda estão o quê? Sendo compensados. Se eu tenho um pulso mais fino e rápido, é sinal de que o doente está o quê? Taquicárdico. E que a pressão sistólica dele, quando eu tenho esse pulso mais fino, está girando entre 8 e 9 ali, entre 80 e 90 de sistólica. O que já é claramente um indício de choque, de instabilidade hemodinâmica, de choque, do ponto de vista macrohemodinâmico. Existe uma diferença entre macrohemodinâmica e microhemodinâmica. Macrohemodinâmica é aquilo que eu vejo em relação a débito cardíaco. Só alguns poucos elementos do débito cardíaco que eu posso ver sem uma monitorização hemodinâmica avançada, que é a frequência cardíaca e a pressão arterial. Eles são frutos do débito cardíaco, né? A frequência nem tanto, mas a pressão arterial, sim. Então, essa é a macrohemodinâmica. A microhemodinâmica são os parâmetros de perfusão tecidual. Coloração, tempo de enchimento capilar, temperatura da pele. Tá? Então, a avaliação e concomitância desses dois parâmetros vai me dar o diagnóstico de choque. E aí, obviamente, que aqui eu vou monitorizar o quê? Traçado eletrocardiográfico com frequência cardíaca e pressão arterial não invasiva. Tá? Qual é o primeiro parâmetro macrohemodinâmico que se altera no choque hemorrágico? Frequência cardíaca. Por quê? Porque ela vai tentar compensar a redução do volume sistólico. Qual o parâmetro do volume sistólico que vai se reduzir no choque hemorrágico? Eu fudi vocês. Qual é o parâmetro do volume sistólico que vai se reduzir frente ao choque hemorrágico? Pré-carga. Parabéns. Pode chupar sua barriga, pode dar uma. É a pré-carga. Volume sistólico é composto por pré-carga, inotropismo e pós-carga. No choque hemorrágico, a pré-carga vai se reduzir e aí, para haver uma compensação, vai haver um aumento da frequência cardíaca, porque eles são inversamente proporcionais. Então, o primeiro elemento a se alterar é a frequência cardíaca. Então, na tabela que eu vou apresentar daqui a pouco, que é a tabela de classificação de choque, quem tem o slide aí já até viu ela, vai entender que lá no choque classe 2, o primeiro parâmetro que se altera é a frequência cardíaca, que vai estar entre 100 e 120, por exemplo. Tá? Então, a primeira coisa que se altera é a frequência cardíaca e não a pressão arterial. Então, se chega um doente vítima de politrauma com a frequência cardíaca aumentada, mas ainda sem uma pressão arterial sistólica menor do que 90, ou média menor do que 65, eu preciso de, eu tenho que atuar nele agora, porque ele ainda tem um choque compensado. E aí, se eu achar o foco hemorrágico, começar o tratamento, eu já posso impedir a perpetuação desse choque. Ok? E aí, pessoal, no C, eu preciso tomar algumas providências. Primeira coisa, se envolve circulação de choque, eu preciso de fluido. Não é isso? Só que para infundir fluido, eu preciso de acesso. Acesso de grosso calibre, 2 acessos, tá? Um em cada membro. De preferência, fossa anticubital. Ok? É mais fácil num doente no estado de choque que eu infunda soro ou sangue?
Num primeiro momento? No primeiro momento, soro. Soro. O sangue está no carrinho de parada? Não. Não. Eu preciso primeiro, né, fazer o acesso, colher o sangue, mandar o sangue para o laboratório, fazer uma tipagem, pedir alguns exames, né, gente? Tem alguns exames que eu sou obrigado a pedir. Não que eu vá esperar esses exames para fazer, por exemplo, a reposição volêmica com os hemoderivados. Não é isso. Mas eu preciso ter esses exames registrados. Por exemplo, gasometria arterial, coagulograma, hematócrito, e se for mulher, eu preciso do... Isso. Não é uma velha de 80 anos não, tá? É uma mulher, idade fértil, eu preciso do beta-HCG obrigatoriamente. Para descartar a prenhez. Ok? Qual e quanto de soro eu posso fazer desse doente? Hein? Qual tipo de soro que eu vou fazer dele? Cristalóide, ringuelactato de preferência e no máximo até 1 litro de soro. Lembrando, soro dilui fator de coagulação, dilui plasma. Um doente que já está perdendo sangue, se eu diluir plasma, eu vou diluir o quê? A possibilidade de formar trombo. E aí eu perpetuo o quê? A coagulopatia. Esse doente vai continuar sangrando. Então eu não posso fazer 2 litros, 3 litros de soro nesse doente. E o soro que eu fizer tem que ser o quê? Aquecido, porque a hipotermia também impede uma série de reações enzimáticas que vão interferir diretamente na formação de trombo. Se eu não formo trombo, eu não reduzo o sangramento. Não é simplesmente, pessoal, o doente tem um trauma esplênico hepático. Eu fiz a esplenectomia, fiz a hepatectomia, resolveu. Não. Eu preciso tratar a coagulopatia que tem efeitos sistêmicos. Tá? Você reduziu ali, acabou o sangramento do baço. Você fez um acesso e ele está sangrando pelo acesso. Você fez uma PM, está sangrando pela PM. Você entubou, está sangrando pela via aérea. Porque a coagulopatia ela é sistêmica. Então eu tenho que achar o foco hemorrágico e tratar a coagulopatia. E como é que eu trato essa coagulopatia? No doente com choque hemorrágico, classe 3 ou 4. É fazendo hemotransfusão em conjunto, de sangue total. Não adianta fazer hemotransfusão só de hemácia. Eu tenho que repor as hemácias, eu tenho que repor os fatores do plasma, eu tenho que repor plaqueta. E às vezes eu tenho que repor alguns hemoderivados, como por exemplo fibrinogênio e fatores de coagulação específicos. Mas, para nós aqui, se nós lembrarmos do momento de tratar o choque hemorrágico com sangue, plasma e plaqueta, 1 para 1 para 1, já está ótimo. A gente pode começar a hemotransfusão dessa forma. Então, fiz o acesso, colhi os exames que são pertinentes, comecei a fazer o soro aquecido até que chegue o sangue, o plasma e a plaqueta. Chegando eles, eu começo a transfusão. E em concomitância a isso, vou fazendo o meu exame clínico, né, direcionado para que eu ache o foco hemorrágico. Então, de cima para baixo, no exame físico crânio-caudal, aonde pode sangrar? Sério, pode sangrar? Pode. A ponto de dar choque? Não. Não pode sangrar 1 litro de sangue no sangue, tá? Não pode, porque é fechado. Se sangrar muito, é morte cefálica, acabou, edema cerebral, é para o sangramento espontâneo, tá? Tórax. Abdômen, pélvico, ossos longos. Quais são os ossos longos que podem sangrar? Fêmur, tíbia, húmero. Tudo isso sangra para morrer, tá? Sangra para morrer. Posso contar uma história? Pode. Ficando um monte de história. Ficando velho. Estou eu um dia domingo, tem uns 2 ou 3 anos isso. Eu estava plantando domingo por algum motivo ainda. Mas quando eu dou também, mas era mais frequente. E aí, Márcio, vai chegar um paciente para você, vítima de trauma, um acidente de moto, pereira. Demorou para subir. Quando demora para subir do pronto-socorro, está dando alguma merda. Aí eu peguei o ultrassom, desci. Não estava sem fazer porra nenhuma, desci lá para ver o doente.
Quando eu chego lá, está um doente com 50 ml hora de nora, 18 de vasopressina, com a pressão sistólica de 7. Tinha 2 acessos profundos, PAM, estava bem monitorizado o doente, estava muito bom, inclusive. Mesmo com esses 50 ml hora de nora, eles admitiram o risco de levar o doente na tomografia. Para fazer tomografia de corpo inteiro e achar o foco hemorrágico. Tá certo. Está errado. Claro. Instabilidade hemodinâmica fala contra a transporte do doente, a não ser que seja para o centro cirúrgico. E entendam que mesmo vocês tratando esse choque hemorrágico, clinicamente, com o sangue, o plasma e a plaqueta, ele não vai recuperar a pressão a ponto, está numa condição excelente, Rodrigo Amigo, pode operar. Não, você vai estabilizar o doente o mínimo possível para que ele possa ir para o centro cirúrgico, entrega para o anestesista e ele vai terminar de manejar o doente de forma hemodinâmica. Vai terminar de manejar essa hemodinâmica, ok? Então eu desci, cheguei lá e vi aquele cenário. Aí já que tinham feito a tomografia, eu perguntei, e aí gente, a tomografia mostrou alguma coisa? Tórax não tem nada. Abdômen também não tem nada. Pelve também não tem nada. Porra. Mas e a medula? Não, doutor, medula tá indo, não é um choque medular. Às vezes é um choque medular. Né? Não é um choque medular, o cara tá taquicárdico. Tá, então vamos examinar, né? Aí, doente todo coberto. Campo da hipotermia, né? Descobrimos o doente. Foi olhar o tórax, nada, ele tinha uma faixa no fêmur aqui, como é que é? Torniquete. Não, torniquete não. Aquela merda que a gente faz para curativo. Atadura? Atadura. Gente, atadura. Eu tirei assim, meu irmão, pingando sangue. Mas pingava sangue. Aí eu fui cortando aquela atadura. Tinha uma fratura exposta do fêmur. Mas aí se você não tira a cobertinha, não olha, você não vai achar. Não, porque o exame físico, vocês não fazem mais exame físico. O exame físico acabou. É gasometria, raio-x, é não sei o que, é eletro. Tava lá, é TC. Aí tava lá, o sangramento tá perto. Aí vamos fazer torniquete, chamar o ortopedia, continuar tratando a coagulopatia. Aí, o doente foi, depois morreu depois e tudo. Mas assim, o exame clínico, ele é mandatório no doente vítima de trauma, de politrauma, e principalmente naquele cara que tem instabilidade hemodinâmica. Márcio, qual é o instrumento que pode te ajudar? O FAST, o POX, o ultrassom, ele pode te ajudar. Fora isso, meu irmão, está instável, não sai dali, a não ser para o centro cirúrgico. Tá? Vocês podem me perguntar também, assim, tem alguma terapia adjuvante para reduzir o sangramento? Tem. Ácido tranexâmico. Você faz 1 grama, se o doente chega até 3 horas do trauma e tiver instabilidade hemodinâmica, tá? Se ele tiver em choque, gente, se ele não tiver chocado, não faça. E aí depois você deixa mais 1 grama infundindo em 8 horas. Como é que é o nome? No choque. Ácido tranexâmico, transamin. Transamin, ácido tranexâmico. Tá? 1 grama, em bolos, e depois 1 grama em 8 horas. Tá? Ele não reduz sangramento, ele reduz os trabalhos, o CRASH 1, 2 e 3, mostra que o ácido tranexâmico ele reduz a necessidade de bolsas de sangue. O cara que tomou o ácido tranexâmico precisou de 10 bolsas de sangue, o cara que não tomou, o cara que tomou precisou de 8, o cara que não tomou precisou de 10. E aí, óbvio, quem toma menos sangue vive mais, tá? Porque tem menos reações relacionadas a leucócito e tudo de ruim que o sangue de outra pessoa pode trazer, tá? Além disso, metas pressóricas no doente que ainda está sangrando. Pessoal, não admitam esse doente hipertenso. O que você vai admitir é uma hipotensão permissiva, ou seja, uma PAM entre 45 e 55, para o doente que ainda está sangrando, é o ideal. Uma pressão sistólica de 80, no máximo 90,
Tá ótimo. Porque se eu aumento essa pressão para 120 de sistólica, eu vou perpetuar o quê? O sangramento. Porque a torneira não está o quê? Não está fechada ainda. Tá? E aí, gente, durante o exame clínico eu vou avaliar o tórax, né? Depois eu avalio o abdômen, eu vejo se tem algum hematoma, se tem distensão, se tem alguma equimose de parede abdominal. Os hematomas de parede abdominal, eles falam a favor de sangramentos intracavitários. Tá? Então, se tem lá o cara com o sinal do cinto, se tem um cara lá com hematoma de parede, seja ele em qual região for, eu tenho que suspeitar do hemoperitônio. E mais do que isso, não só a ectoscopia, mas a avaliação o quê? A avaliação álgica, não é isso? Mas se o doente já estiver entubado, isso dificulta um pouco, porque ele já vai estar sedado, né? Ele dificulta esse meu exame clínico de palpação. Se ele não estiver, ele vai ter sinais de quê? De irritação peritoneal. O sangue irrita muito, tá? Ok? Quando eu tenho traumas pélvicos, por exemplo, fratura pélvica, uma fratura em open hook, sinal de Destrô, não é isso? O sinal de Destrô é o quê? É a equimose anoperineal que está relacionado a hematomas intraperitoneais, hematomas pélvicos, né? Sangramento pélvico. E aí eu preciso também fazer a avaliação o quê? Da estabilidade pélvica para dentro e para fora. Sinal de fratura de fêmur, encurtamento e rotação externa. É isso? E os outros ossos você vai ver deformidade local, se a fratura não for o quê? Exposta. Se for exposta, você vai ver lá a comunicação do osso com o meio externo e o sangramento. Tá? Ok? Qual o conceito de hemotransfusão maciça? Bolsas de hemocomponentes em 24 horas. Então, se eu precisei dar 10 em 24 horas fazer a eliminação do hemo. Isso é hemotransfusão maciça. Ou 4 em 1 hora. 4 horas. 4 horas. Ok? 4 será 1 hora. 4 será 1 hora. Eu esqueci isso. Mas tem um áudio original, tem também no livro. Ok? Pessoal, entenderam? Como é que eu começo a abordar o choque e como depois eu vou procurar o foco hemorrágico? Vocês têm que lembrar desse passo a passo, tá? Primeiro, o diagnóstico clínico, macro e microbiológico. Depois disso, se o doente estiver em choque, obviamente, os acessos, a coleta de sangue, o início da reavaliação da reposição volêmica com soro aquecido, no máximo 1 litro, e, em concomitância, as hemotransfusões, não esquecendo que eu não posso dar simplesmente hemácia, tenho que dar componentes do sangue total. Ok? Senão, eu não formo trombo para parar o sangramento. Tá? Ok? E aí, os locais que podem sangrar: tórax, abdômen, pelve e ossos longos e o chão. É o chão. Porque quando eu tenho uma fratura exposta, sangra para onde? Para o chão. Está escrito lá isso na tela. Por Deus. Sangue tórax, abdômen, pelve, nossos longos e o chão. Porque quando tem a bolsa de sangue é porque tem o quê? Fratura exposta, igual eu vi no cara lá do pronto-socorro, da moto lá. Esse caso é verdade, eu não invento as coisas não, tá? Em qualquer momento eu posso precisar da via aérea definitiva. E aqui é a tabela para a classificação do choque. Por que essa tabela é importante? Porque quando eu classifico o choque, eu já tenho uma forma de tratamento. Por exemplo,
choque classe 2, onde eu tenho uma perda aproximada de 15 a 30% do sangue, e eu tenho aumento da frequência cardíaca com manutenção da pressão arterial, eu posso começar a tratar, eu tenho uma frequência de 120 com uma pressão de 120 sistólica. Ou uma pressão limítrofe ali de 100. Vamos dizer que ele tem 100 de pressão. 95 de sistólica. Eu posso começar a fazer soro antes de fazer sangue, plasma e plaquetas. Se o doente teve uma resposta, ok, eu não vou precisar do sangue. Mas se ele não teve resposta, esse doente continua sangrando e ele vai precisar realmente de hemotransfusão. No choque classe 3, eu já tenho um aumento da pressão da frequência cardíaca para cima de 130 batimentos por minuto e já tenho a pressão sistólica lá menor do que 9. Então, esse doente, ele vai precisar de hemotransfusão. Não adianta eu tratar ele com soro. Ele está com sangramento ativo. E o classe 4, ainda mais, é o cara que está com a frequência cardíaca acima de 140, a pressão sistólica lá embaixo e provavelmente está em coma. Esse vai precisar do protocolo de hemotransfusão maciça. Esse provavelmente é o cara que vai usar lá as 10 bolsas de hemocomponente aí durante as 24 horas. Vejam que entra a gasometria arterial nessa tabela, a avaliação do base excess da gasometria arterial prediz a classe do choque. Quanto mais acidose esse doente tem, pior é a coagulopatia, mais grave ele está. A escala de coma de Glasgow também nos dá aqui a gravidade do choque. O doente em classe 4 é o cara que vai estar em coma, o classe 2 é o que vai estar, por exemplo, torturoso. Tá? E aí eu tenho outras variáveis que, no meu entendimento, elas não são variáveis que se alteram no momento do trauma, né? Por exemplo, débito urinário. Eu só tenho como avaliar débito urinário depois de pelo menos 1 hora, né, do doente em internação, já com sonda vesical. Então, assim, não é factível, mas os elementos relacionados a débito cardíaco, como, por exemplo, frequência cardíaca e pressão arterial, eu posso avaliá-los logo, tá? E aí eles vão predizer o meu tratamento, ok? Quanto mais grave o choque, mais intenso eu preciso ser no meu tratamento. No livro vocês vão encontrar uma tabela melhor do que essa. Todo período eu fico de trocar essa tabela porque ela não tem número, ela só tem seta, né? E é horrível essa seta, é horrível. Mas no livro tem uma tabela melhor. Tá? Então vocês verem o livro. Porque na prova eu cobro, não vou cobrar seta, né? Eu vou cobrar o número, o valor, frequência, de pressão. E geralmente tem questão de você classificar o choque. Geralmente tem. Tá? Então, vejam lá no livro. Resolvi o C. Parcialmente, né, gente? Lembre-se que não é você que vai resolver o C completamente. Quem vai resolver o C é o quê? É o cirurgião. Né? Seja ele ortopedista, vascular, geral, né? Torácico, urologista. Mas geralmente o trauma é do geral. Tá? O cara do pronto-socorro é do cirurgião geral. Cirurgião geral, o cara que dá plantão, importa, faz sobreaviso, ele tem que saber operar trauma. Tem que saber operar trauma. Pergunta ao Rodrigo. Nunca vi um cara operar trauma igual o Rodrigo. Nunca vi. Nunca vi. Sabe fazer tema de conta, sabe tudo. Ligou o cão, estiado, sabe fazer tudo. Sabe deixar a barriga aberta, botar compressa, depois. Quantos e quantos pacientes eu tive com o Rodrigo? Com compressa em barriga, tira a compressa, lava. E quantos sobreviveram? Tá? O Rodrigo eu tive chapéu para ele mesmo. Não, barriga aberta, que eu falo, ou com bolsa de Bogotá, ou só com a pele fechada. Quando eles deixam o peritônio aberto, eles chamam também de barriga aberta. Tá? Eles às vezes costumam chamar, fecha só a pele, deixa a compressa lá, porque facilita o cara abrir. Depois tira a compressa e fecha peritônio, fecha plano por plano. Quem quer ser cirurgião aí tem que
Acabou operado. Débora, cirurgião? Deus do livro. Deixa pra minha irmã aí. É? Aham. Eu não. Você não, né? Não, claro que não. Como é que eu vou fazer? Vai que dá hipoglicemia lá. Não, não é hipoglicemia, mas você mesmo fala comigo que eu não tenho condições. Não, mentira, eu não falei isso não. Pelo contrário, eu falei que eu ensinei a menina entubar que não tem força. Eu falei que não tinha mão. Não tinha mão. Ele aumentou. Eu falei, ó, até a menina lá falei que eu ensinei a entubar que ela não tinha mão. Ela entubou assim, ó. Entubei lá. Eu entubei com as duas mãos. Isso. Mas eu dei uma aumentada. Mas você tem condição. Aumentou um pouquinho. Tá bom, obrigada pela força. Tem condição. Só a hipoglicemia eu não tenho preocupado. Não, mas a insulina Mas deu a 50 hipoglicemia quilos. tem qualquer outra coisa. Eu tô comendo direitinho agora. Acabou as provas. Que bom, né? Pessoal, resolvido parcialmente ou completamente o C, eu vou para o D, que é a avaliação da disfunção neurológica, onde eu avalio a escala de coma de Glasgow, se houver possibilidade. Se o doente já estiver entubado e sedado, não tem como avaliar o Glasgow, mas eu posso avaliar o quê? Pupila. Pupila. Se eu tiver anisocoria, assimetria pupilar, é sinal de herniação cerebral, ou lesão direta do terceiro papo, ou lesão do mesencéfalo. Tá? Então, avaliem a pupila, assimetria, reatividade. Óbvio que tem drogas que vão tirar a reatividade da pupila, né? Isso a gente entende. Mas se a pupila tiver anisocórica, esse doente precisa de uma tomografia de crânio. Tá? Nem todo doente vítima de politrauma vai precisar de tomografia de crânio, não. Mas aqueles que apresentam qualquer sinal de disfunção neurológica vão precisar. Tá? É difícil você avaliar o D em relação ao nível de consciência quando o doente ainda está em choque. Tá? Então, se eu tenho um doente que eu estou fazendo uma hipotensão permissiva, eu não tenho como esperar que esse doente esteja em Glasgow 15. Tá? E não necessariamente ele tem uma lesão cerebral grave. Então eu tenho que levar isso em consideração. Porque o cérebro se perfunde o quê? De pressão. Se eu tenho hipotensão, eu não vou ter uma perfusão cerebral adequada. Tá? Então, vai ficar mais a pupila, ela não mente. A não ser que eu esteja muito acidótico e com a pressão muito baixa. A pupila vai ficar midriática. Tá? Acidose e hipotensão fazem midríase pupilar. Sinais de lateralização, gente, é a avaliação de radiculopatia, de lesão medular. Né? Avaliação motora e sensitiva de possibilidade de lesão medular, obviamente. Principalmente quando o doente tem traumatismo craneoencefálico grave. Tá? Todo doente que tem TCE grave precisa ser avaliado para as funções periféricas medulares. Tá? A chance de TCE e TRM juntos são muito grandes. Tá? Então não tem como na avaliação do TCE eu não pedir o quê? A cervical. Tá? Se o cara precisa de tomografia de crânio, obrigatoriamente ele precisa de tomografia cervical. Não deixe para depois que o cara chega no CTI, você passa o caso, e a cervical fez? Aí aquela cara de buceta. Não fiz não, doutor. Aí tem que o doutor pegar o doente de novo, sair da casa do caralho, descer para fazer tomografia de novo. Aí, como é que eu vou ser feliz? Não tem como, né? Pra igreja. Vai pra igreja, isso mesmo. Exposição e controle do ambiente. É nesse momento que eu vou terminar de tirar a roupa do doente e vou me atentar à hipotermia. Tá? Na verdade, já me atento à hipotermia lá atrás, lá no início, desde que o doente, principalmente se o doente tiver choque. Mas não é que ele manda aquele tratamento mais efetivo, né? Com aquela manta que aparece lá nos filmes americanos, né? Aquela manta a gente não tem manta. Não tem se tirar a manta, não. Tem aonde que é? Já no Santos Neves, Espírito Santo, sério.
Cíntia. Não. Tem uma banda térmica, mas não é igual aquela, não. Inclusive tem um aparelho, você conecta. Tem um aparelho, ele fica parecendo um colchão inflável. Ele fica igual um colchãozinho inflável. Só que não é aquela iluminada, aquela pô, a sua é especial, então. Não. Tá vendo? Hidroxia pra gente na prova. Bora, rapaz. Medidas Auxiliares, gente. Vamos lá. Catéter vesical de demora. Cuidado com o catéter vesical de demora, tá? Se tiver sangramento do meato uretral ou deslocamento de próstata, principalmente no trauma pélvico, não passa. Faz cistostomia. Tem que fazer toque retal, tá? Todo doente vítima de trauma, politrauma, precisa de toque retal, se for mulher, precisa de toque vaginal. Sim. Dedos e sondas por todos os orifícios. Isso é uma máxima do politrauma. Sonda gástrica, cuidado. Se tiver TCE, até fazer a tomografia, passa pela boca. Porque se tiver fratura da placa pivosa, vai parar no cérebro. Radiografias pertinentes. Se eu não tiver tomografia, fazer radiografia cervical, tórax, pelve. E se tiver fratura de algum lugar, você faz o raio-x da fratura de algum lugar. E o nosso queridinho aqui, o IFEST. Tá? Lavado peritoneal diagnóstico, nunca fiz. Não sei fazer, inclusive. Mas pode ser uma ferramenta se você estiver lá. Onde é você? Você é de onde? Eu, Alegre. Alegre. Na Alegre tem muita coisa. Quem é do interior? Bem interior mesmo assim. Você, filho. Eu sou do Piauí, do interior. Lavado peritoneal diagnóstico. Você vai pegar um gel com 20, vai fazer como se fosse uma paracentese. E aí você vai jogar um pouquinho de soro, uns 20 ml de soro, e depois você vai aspirar. Veio sangue, laparotomia. Veio resto de alimento, líquido entérico, laparotomia. Veio só o líquido, nada. Então, laparotomia, a pessoa que não tem nada, nada. Lavado peritoneal serve para isso. Tá? É assim que faz. Graças a Deus nunca precisei fazer. A laparotomia que vai ficar devendo, né? Mas tudo Tá bem. sério, pá, 150 quilômetros lá dessa cidade. É por aí mesmo. E você mora? 300. Como é que você sobreviveu até aqui? Deus. É um... Deus cuida. Porra, muito remédio velho e seguindo, né? É, por aí. Porra, Mas ninguém passa a bola. Alguém Não, não passa mal, chegou. alguém fica doente. lá tem a seleção natural, teve doença morre. Morre. Só quem é forte sobrevive. É Darwin. É por aí. Então vamos lá. Antes, no FAST, a gente fazia só essas 3 posições, ou seja, o espaço. A avaliação do espaço de Morrison, que é o espaço, o intervalo, o espaço entre o fígado e o rim. Aqui na 2, o espaço entre o rim e o baço. Aqui no 4 é a janela subchifoide, onde a gente vai avaliar as 4 câmaras e vai avaliar, inclusive, através disso, uma possibilidade de derrame pericárdico. E aqui que a gente vai dar o diagnóstico de tamponamento cardíaco e vai, inclusive, orientar a pericardiocentese. E embaixo, aqui na 3, eu avalio a pelve e a bexiga. Então, vou ver se tem sangramento pélvico e vou ver se a bexiga está, se tem lesão, se está cheio, se está vazio. Tá? Quando entenderam que o ultrassom podia ser útil para tudo, eles estenderam um pouquinho mais essa avaliação e foram para o tórax. Então, avalia-se agora também 4 quadrantes do tórax, as bases e os ápices. Nas bases, eu avalio o quê? A presença de líquido pleural. E nos ápices, eu avalio o quê? A linha pleural. Se há movimentação de linha pleural ou não. Buscando o pneumotórax. Porque o ar, ele se coloca onde? No ápice. E o líquido nas bases. Então, nas bases, eu avalio líquido. E nos ápices, eu avalio o ar. E
A presença ou não de ar na cavidade pleural pode ser visto pela movimentação da linha pleural durante a inspiração. A ausência de movimentação da linha pleural sugere pneumotórax, desde que você ache o lung point, que é a transição entre a pleura, porque quando tem um pneumotórax, gente, você o pulmão ele vai encolher, mas parte dele ainda vai funcionar, ou seja, você vai ter ainda alguma linha pleural que se movimenta. Então, para eu dizer que o doente tem um diagnóstico de pneumotórax pelo ultrassom, eu preciso achar a transição entre a linha pleural que ainda se movimenta e a linha pleural que não se movimenta. E isso é chamado de lung point, ou ponto pulmonar. É a transição dessas duas pleuras, né? A pleura aqui movimenta e da pleura aqui não movimenta. Isso não é fácil de ver não, assim, depois de um tempo é mais fácil, mas e esses pontos aqui mais para baixo, na região abdominal, obviamente é para a gente avaliar a presença de líquido. A gente não consegue saber se é sangue ou não, tá, pessoal? Só que diante de um choque, de um trauma, politrauma com choque, a gente depende que seja sangue, ok? E aí, ó, esse exame é nosso lá do CTI. Aqui nós temos o espaço de Morse, aqui o fígado, o rim, como vocês podem ver, e tem essa imagem hipoecogênica no espaço entre o rim e o fígado. Esse espaço aqui, pessoal, ele é virtual, ou seja, em condições normais ele não existe. Quando eu tenho líquido, aí o espaço de Morse ele está repleto do que pode ser o quê? Sangue. E aí, em vigência do choque, eu preciso ter uma conduta que é o quê? Laparotomia ou laparoscopia, dependendo do cirurgião. Tá? Imagem bonita, foi mais lá no paciente que você tem. O meu ultrassom de bolso, tá? Meu ultrassomzinho. O ultrassom é o sonho, vamos lá. O celular é o sonho. Na avaliação secundária, pessoal, eu vou fazer a história ampla, né? Que a avaliação de alergias, medicamentos de uso contínuo, principalmente medicações que alterem coagulação, passado médico, né? As comorbidades do doente, e se tratar um doente com choque, insuficiência cardíaca ao mesmo tempo, ou insuficiência renal, ou hepatombata, ou pneumopata. Prenhez, importante saber se a pessoa está gestando ou não, porque as condutas elas vão se alterar. Líquidos e alimentos ingeridos recentemente, isso aqui eu vou considerar todo doente vítima de trauma politrauma está com o estômago cheio. Por isso que se eu for manipular vier, por exemplo, eu vou utilizar a sequência rápida de incubação. Ruim é quando o cara acabou de comer. Que aí sai aqueles pedaços de carne inteira assim. Aquele cara que come. Você está achando que medicina é aquela Instagram, né? Sabe que eles tiram aquela coisa, pedaço de carne saindo, horroroso. Acontece. E isso aí não aspira, né? Porque aquilo não sai na sonda, entope sonda. É horrível. É horrível. Isso é horrível. É a pior das piores coisas. Péssimo. Vomita não, amigo. Não, gente, calma. Isso aí tá forte já. Ambiente e eventos relacionados ao trauma. Por que é importante saber isso aqui? Porque existe uma coisa chamada prontuário médico, né? É um documento que o chat GPT não pode preencher. E serão os senhores que preencherão. Então vocês têm que saber todos os diagnósticos, a história de chegada e, obviamente, os eventos relacionados ao trauma. Depois que você atende o doente, transfere ele para onde tem que ir, você vai ter que parar e fazer isso. Por quê? Isso precisa, é um documento de informação do doente e de proteção individual, proteção somente jurídica. Esse no caso, não é necessariamente com o doente, mas com o acompanhante. Ah, com quem puder falar. Puder falar, porque se for um doente grave, ele não vai conseguir te passar isso. Medicamento. Não, e às vezes até a família também não sabe. Quantas e quantas vezes, gente, negócio de medicação aqui? Alergia. Aqui os velhos, porque os velhos são catiços, né? Eles mesmo tomam os remédios deles, tudo embolado. Aí quando interna no CTI, aí você chega pro filho,
aquela bela cara, né, de... E aí, filho? Qual remédio que ele... Ah, não sei não, mamãe usa tudo sozinho. Mas também não tem a receita, não sabe o remédio que ela usa, me traz aquela caixinha que tem todos os remédios da semana. E fudi, né? Toda hora acontece isso. Os velhos estão muito independentes hoje, fazem tudo. Isso aqui foi lá em 2019 ou 2018, não lembro. Uma sala. Não, isso aqui foi um acidente de múltiplas vítimas com ônibus da Brasil, vindo de Natividade, onde nós tivemos 23 vítimas, onde todas elas foram para o Hospital São José do Bahia. Nós tivemos quem assiste aquela série do maluco lá do House. O cara é legal, a série é legal no Ponto Socorro. Já falou, Hã? não é? Repeat? The Pitch. É. The Pitch teve eu não quero comparar com The Pitch, tá? Só... The Pitch é um seriado que ele fala do hospital de Pittsburgh, ele tem um médico, que é emergencista. Ele falou. E aí ele tem um cenário de trauma com múltiplas vítimas, onde um atirador abre fogo no meio de um show. E aí ele aciona um protocolo chamado protocolo START. Esse protocolo é uma loucura. Quem chega para morrer, morre. Quem chega com o mínimo de possibilidade, vive. Ou seja, quem chega grave, morre. Quem não chega grave, e você tem condição de tratar, você trata. Mais ou menos isso. E aí já tem uma triagem lá fora, antes do cara entrar no hospital, bota uma pulseirinha preta, o cara vai para o necrotério. Pulseirinha branca, o cara vai... É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E aí aconteceu uma situação, não vou dizer parecida, mas 23 vítimas. A maioria delas, vou te dizer que 19 ou 20, tinha só fratura de osso, outras não tinham nada, mas todas elas foram para o hospital. E o hospital, obviamente, nunca tinha passado por uma situação dessa. E foi um caos. E aí, essas 3 marcas aqui são dentro da sala vermelha lá do hospital, São José do Bahia. Aqui é o André Pará, que vocês conhecem da UTI Pediatria, ou seja, o hospital tocou na boca de ferro, a famigerada boca de ferro, quando existia isso ainda. Gente, todo mundo que puder, desça para o pronto-socorro. Quando eu desço para o pronto-socorro, devia ter mais ou menos umas 100 pessoas, entre médico, técnico de enfermagem, não sei o que, foi todo mundo. Ou seja, estava um caos ainda maior, porque estava completamente desorganizado. Quando eu chego na sala, tinha uma moça com choque medular, que é essa que o André Pará está funcionando. Tinha uma moça com uma fratura, com uma amputação traumática do membro inferior esquerdo. Olha isso aqui, essa atadura da perna dela que estava solta. E tinha uma outra mulher lá atrás. Aí eu quero dizer que esse amarelo aqui sou eu. E eu estou com um aparelho aqui chamado o quê? Ultrassom. Fazendo o quê? Um flash lá em 2018. Ou seja, essa foto aqui é só para provar que essas porra que eu falo aqui, eu já vivi tudo. Ou quase tudo. Tudo não, que a gente não vive tudo, né? Mas eu já vivi isso aqui tudo. Então, assim, se dediquem, estudem, porque em algum momento vai ser vocês também. Isso aqui foi um cenário caótico. Infelizmente, todos os pacientes graves faleceram. Todos eles faleceram. Porque nós não conseguimos ter a organização adequada. Nós estamos preparados para fazer esse atendimento. Tá?